Paz do Senhor, amados irmãos. Aqui vos quem cumprimenta a irmã Ana Flávia. Congrego na IPDA de Guairaçá, Paraná. Irmãos, eu vim aqui para contar um testemunho, ao qual quando eu casei com meu esposo, eu não era evangélica ainda. Então eu não entendi o problema porque ele não podia ter filho, né? E aí quando eu passei para a presença do Senhor, eu almejava ter um filho com ele, sabe? Era o sonho dele ter um filho. E ali eu comecei a orar ao Senhor. E eu sabia que o problema não era comigo, porque eu já tinha uma criança, né? E aí eu comecei a orar ao Senhor, né? E um dia eu senti no coração de fazer uma campanha, logo como eu era nova convertida. E a campanha foi titulada em 3 sexta-feiras, às 3 horas da tarde, sozinha na minha casa. E a campanha eu fiz no sentido de 1 Samuel, capítulo 27, de Ana, que diz, né? Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. E aí, irmãos, eu comecei a orar ao Senhor ali, né? Naquela campanha. E no primeiro dia da campanha, o Senhor me respondeu. E caiu em Isaías 54. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que diz: canta alegremente, ó estéreo, que não desde a luz, rompe em cântico, exclama com alegria, tu que não tivesses dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. E ali, irmãos, eu comecei a clamar ao Senhor por esses 3 dias nesta campanha. E aí eu terminei a campanha, né? Aí, nisso, a missionária da igreja na época, ela falou que tinha uma visão com umas irmãs da igreja. E ela falou que na visão ela falava assim manda dizer ao Senhor que uma de vocês vai estar grávida. E ela nem imaginava, irmãos, que eu estava buscando, né, por uma bênção, que era um filho da parte do Senhor. E aí, irmãos, uma bela noite, uma bela madrugada, eu sonhei com uma luz na minha barriga, rodeando, só que como assim, eu não tenho muito discernimento de sonho, eu não entendi o que era, né? E aí, eu fui buscar o discernimento, pedi pra ela, né, me falar. Ela falou, né, que o Senhor tava preparando o meu ventre. Tá, se passou. E aí, irmãos, quando foi no outro mês, a honra e glória de Deus, quando foi com 10 dias assim, né, eu tive o atraso assim que todas as mulheres têm, né? E ainda eu comentei com meu esposo. Eu falei assim, eu acho que eu tô grávida. Ele falou assim, para de ficar colocando esperança na minha cabeça, você sabe que eu não posso ter filho. Aí nisso eu fiquei quieta, irmãos. E aí, irmãos, quando se passou os dias, eu peguei e falei assim, eu vou comprar um teste de gravidez. E aí, irmãos, eu fiz na madrugada. A ansiedade era tanta que eu fiz na madrugada. E quando eu fiz, deu só um pauzinho, né? E eu olhei para o alto e falei, Senhor, não foi dessa vez. E joguei o teste lá dentro, irmãos. E aí, quando eu deitei, sabe, com meu esposo, assim, voltei a deitar, meu esposo estava dormindo, eu senti uma mão tocar sobre a minha cabeça. Aí eu acordei assim, eu falei assim, mas será que foi meu esposo que pegou a mão na minha cabeça? Aí nisso, quando eu olhei pra ele, tava ele encolhido assim, né? Eu falei, mas não foi ele. E aí, irmãos, quando eu voltei a dormir de novo, uma bela madorna de sono, eu ouvi aquele som de coral bem longe assim, e acordei. E aí, com a minha curiosidade de novo, fui olhar a gaveta de novo. E quando eu olhei, irmãos, para a glória de Deus, lá estavam os 2 pauzinhos de positivo. Nisso eu saí correndo assim, fui correndo contar para minha vizinha, que era evangélica,
né? E nós se abraçamos no meio do quintal assim. E nisso eu não falei pro meu esposo, eu falei assim, eu quero ter mais uma certeza, né? Eu quero ter mais uma certeza de que eu tô grávida. Aí eu fiz o exame de sangue, esperei chegar o teste, aí eu fui, deu positivo. Coloquei tudo assim em cima, assim, da rack, naquela época. E quando ele chegou do trabalho, eu falei pra ele, falei assim, tem uma coisa pra você ali. E nisso ele veio, olhou e falou assim, mas o que é isso aqui? Eu falei assim, eu tô grávida. Aí ele não acreditou muito assim, né, porque fazia 28 anos que ele não arrumava filho, né. E pra ele foi um choque assim. E aí eu fui na igreja e Deus lá usou uma serva do Senhor e falou pra mim assim, olha o milagre aí. Aí eu entendi, irmãos, que o meu esposo, para a medicina, para mim, era estéril. Meu esposo não podia ter filho em hipótese nenhuma. Mas para a honra e glória do Senhor, assim como o Senhor concedeu para Ana, o Senhor concedeu para ele também. O Senhor deu essa vitória e o Senhor foi glorificado, irmão. E aí eu peguei e só falei para o Senhor trazesse o meu filho ou minha filha como o anjo mais lindo do céu. E o Senhor trouxe perfeito em paz o Pietro, né, que hoje está com 5 anos. E depois de 4 anos, o Senhor me concedeu a Eloá, que hoje está com 7 meses, que está aqui do meu lado, irmãos. Para a glória de Deus, o Senhor mostrou que Ele é fiel mais uma vez e que Ele é Deus de milagre e que Ele faz milagre. Quem crê, o Senhor concede milagres, irmão. E eu tive fé e o Senhor me concedeu. Eu era nova convertida, minha fé era pouquinha. Mas mesmo assim, a minha fezinha pequenininha moveu as mãos do